Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, quer dizer que as capivaras estão no centro do debate político da Argentina, é isso mesmo? As capivaras não, os carpinchos. Eles chamam as capivaras lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. A Argentina está pegando fogo por conta das capivaras, por conta dos carpinchos. Cara, eu adoro essa forma como eles chamam esse nome de capivara lá, carpincho. É bonitinho mesmo. É lindo, né? Carpincho é uma coisa assim, eu acho que não combina com a capivara, cá entre nós. A capivara tem uma solenidade, né? Ela é um animal altaneiro, então eu acho que, assim, carpincho para um animal tão nobre, eu acho uma palavra pequena, mas eu acho muito bonitinha a palavra mesmo assim. Então, Belinha, sabe o que está acontecendo lá? É o O seguinte: quê? especulação imobiliária afastando os animais, achando que está afastando os animais. E os animais não se afastam, porque, coitados, né? É ao norte do Delta do Tigre, ali em Buenos Aires, e por isso se chama Nordelta, a região. Eles construíram os condomínios de luxo, caríssimos e tal. O problema é que aquilo é área de banhado. A área de banhado onde vivem as capivaras, sempre viveram, desde sempre. Então, o que aconteceu? Eles aterraram aquilo ali, eles fizeram esses condomínios, as pessoas se mudaram para os condomínios, mas as capivaras voltaram. Aí, quando você tem uma situação dessas, que você aterra a região, você modifica a situação do meio ambiente, você cria desequilíbrios, porque nos banhados você tradicionalmente tem jacarés também, que são os principais predadores das capivaras. Quando você tira o banhado, a capivara consegue viver na área que não é necessariamente banhada, só precisa daquela água ali para se refrescar, mas desequilibrou aquela população. Então, as capivaras estão sem predadores, elas estão proliferando lindamente, comendo os jardins das nações fabulosas e tal. Isso virou questão política, porque tudo na Argentina é uma questão política, entre peronistas e não peronistas. Parece que aquele pessoal que foi para essa região do Nordelta é um pessoal antiperonista. Então, nesse momento, as capivaras estão sendo vistas como perigosos elementos subversivos de esquerda. Capivaras peronistas. Bom, isso virou meme na internet direto na Argentina. As pessoas fazendo 1 milhão de piadas com capivaras. O meu meme favorito é uma capivara vestida com uma camiseta com uma maconha desenhada, né? E aí dizendo: a nossa próxima luta é pela liberação das drogas. Muito bom. Ah, muito bom. E outras pessoas pedindo teto, trabalho e sei lá o que para os carpinchos, sabe? Enfim, está todo mundo se divertindo muito com os carpinchos, menos, naturalmente, os habitantes desse Nordelta que pagaram um dinheirão pelas suas casas e não conseguem manter um jardim, porque, claro, as capivaras estão comendo todos os jardins, estão convencidas que os jardins foram plantados apenas para que elas os comam. Eu sou o time carpincho, eu não culpo as capivaras, não. Pois é, isso que eu ia te falar. Eu também não culpo as capivaras. Eu acho o seguinte: a gente está vivendo, muito provavelmente no mundo inteiro, uma especulação imobiliária gigantesca. Falo muito por mim aqui, porque é o que eu mais tenho visto aqui em São Paulo. Para onde você vai, para onde você olha, tem um prédio gigantesco subindo. Inclusive, aqui já tem um movimento de associação de moradores em alguns bairros protestando contra esses espigões que estão subindo em bairros que são super arborizados, enfim, tirando o respiro que já é difícil numa cidade como São Paulo, né? Um respiro que você precisa procurar, você não tem um respiro na porta da sua casa como a gente tem no Rio de Janeiro. Então, é um respiro que você precisa procurar, você precisa escolher um bairro que seja mais arborizado, aí você consegue ir para esse bairro e, de repente,
vem um prédio atrás do outro sendo construído. Então, eu acho que tem que ter um certo freio. Eu não sou contra você construir prédios modernos, inclusive os prédios aqui, que são construídos aqui, são prédios super bonitos, prédios super modernos, com muita tecnologia e tal. Então, assim, eu não sou contra, mas eu acho também que você não pode pegar toda e qualquer casa ou todo e qualquer espaço, derrubar o que tem ali e ficar subindo um monte de espigão. Então, isso tem que ter uma ordem, isso tem que ter ali uma lei que não permita que as construtoras façam o que bem entendam com aquilo. E a mesma coisa nesse caso das capivaras. Se o cara vai construir numa área em que as capivaras moram há muito tempo, habitam há muito tempo, esse cara tem que dar um jeito de levar as capivaras para algum lugar onde elas estejam confortáveis e com as mesmas condições. Porque senão elas vão voltar e elas vão comer o jardim dos milionários. Então eu também sou time capivara, porque carpincho, porque elas não têm nada a ver com isso, né? Você vai, da mesma maneira que quando você derruba uma reserva, quando você invade uma área verde, você precisa tomar as providências. Você não pode fazer isso à torto e à direito, tá errado, né? Então, acho que é isso que está acontecendo, né, Corinha? Eu acho que a gente tem um paralelo muito, muito evidente aqui no Rio, lá no Recreio. Com jacarés. Lá tem jacaré e capivara, quer dizer, a população de capivara não saiu de controle tanto quanto saiu na Argentina, porque aqui se mantiveram os jacarés, não sei por que carga d'água, aqui se manteve, lá não. Mas o negócio é o seguinte, é que a gente está desalojando esses animais, então isso acontece em maior ou menor escala no mundo inteiro. Então você tem, de repente, ataques de tigres na Índia, você tem esses elefantes que se tornam agressivos e vão sair matando as pessoas na África, porque os animais estão inteiramente acuados, coitados. Exatamente. A responsabilidade... A gente está destruindo o hábitat deles num grau. Eu nem acho, sabe, quando você falou que fosse o caso de tirar as capivaras, acho que não é. Eu acho que o caso deveria ser, se você quer construir, bem, a humanidade está crescendo, precisa de espaço, mas eu acho que se deveria pensar em espaços que dessem, que contassem com esses animais. Quer dizer, você faz um condomínio, mas você faz aquilo de uma maneira que se preservem as áreas das capivaras também. Uhum. Melhor ainda, é verdade. E porque o caso de um animal como a capivara, aí todo mundo começa a acusar as capivaras, elas atacam os cachorros. Aí tem sempre aquele papo do carrapato estrela. Carrapato estrela é um carrapato regional. Carrapato estrela dá na região sudeste do Brasil, mas para baixo da região sudeste ele não existe. Então a capivara realmente não passa nenhum problema para o ser humano. Uhum. Ela ataca os cachorros porque todo animal fêmea, quando está com os seus filhotes pequenos, ela vira um bicho, literalmente, todo bicho vira um bicho. Chega um cachorro latindo para cima da capivara, ela entende aquilo como ameaça aos filhotes e ela vai morder o cachorro. Claro. Sabe? Quer dizer, mas ela não é um animal agressivo de jeito nenhum. Então tem que dar um jeito de conviver, ou tem que fazer uma outra coisa. O que não dá é para a gente ficar acabando com o hábitat dos animais e achar que está tudo bem e que os animais que se virem, sabe? A responsabilidade sobre isso, Corinha, é nossa, não é das capivaras, né? Os seres humanos nessa história toda somos nós, né? Nós é que estamos construindo, nós é que estamos invadindo o espaço delas. Então, essa responsabilidade é nossa e concordo totalmente com você, que é muito melhor do que tirá-las dali e proporcionar um ambiente igual ou melhor, é melhor que se incorpore aquele habitat ali das capivaras ao empreendimento, se você puder. Agora, se não puder, aí você busca uma outra solução. O que eu acho que é um abuso é o ser humano achar que é o centro do universo e começar a reclamar dos bichos e dizer, olha, eu comprei minha mansão, essa capivara está me atrapalhando. Querido, quem atrapalhou primeiro a capivara foi você. Não é ela que está te atrapalhando primeiro. Você que está atrapalhando ela. Né? Então, assim, é você ter bom senso e entender que você está invadindo uma área que é uma área que é habitada por capivaras. Então, tem que se dar um jeito nisso, de modo que você, se você vai construir, se aquele espaço foi vendido, de modo que você preserve essas capivaras, o bem-estar delas,
e que você dê bem-estar ao seu cliente que vai comprar o seu apartamento, a sua casa, sei lá, no condomínio. Né? Agora, essa coisa de o mundo gira em torno do meu umbigo, então que deem fim nas capivaras para eu poder tomar meu champanhe e mergulhar na minha piscina, é um pouco demais, né? É inacreditável. Então, o que eu sei é que essas capivaras estão no centro do debate. E eu sou Tim Carpincho desde sempre. Desde pequenininha, eu também. E pequenininha. Cara, a gente tem que aprender a conviver com o mundo, não é possível. Nós somos um invasor horroroso, cara. Exatamente. E não só conviver com o mundo, de uma maneira geral, mas aqui a gente está falando mais especificamente sobre o respeito aos animais, né, Cora? Que tem muita gente que não tem, que acha que é uma coisa menor, né? Não, a pessoa acha. Olha, e eles estão sendo diplomáticos lá, esse povo lá do Nordelta, e dizendo que querem que eles deem dardos tranquilizantes. Imagina, eles anestesiam as capivaras e levem para outro lugar, que ideia de jirico, né? O que esse cara quer dizer mesmo? Gente. É o seguinte: queremos que matem esses animais. Olha que absurdo. Que absurdo, gente. Enfim, Enfim, time Capivara, time Carpincho, né, Corinha? Tim Carpincho. Time Carpincho forever. Ai, que isso se resolva bem, que as capivaras fiquem bem e tenham seu habitat preservado. É para isso que a gente torce, né? Torço muito para isso. É isso aí. E olha, Corinha, eu estava procurando temas para a gente abordar aqui no podcast, além das capivaras na Argentina, e assunto não falta do nosso Brasil, né? Tem muito assunto por aqui, até demais. E aí eu dei de cara com um combo de notícias que tem como tema central a vacinação no país. E eu achei legal a gente trazer aqui para discutir um pouco. No Rio de Janeiro, algumas lojas estão dando descontos aos clientes que já estão vacinados contra a Covid-19. A outra notícia é de que a cidade de São Paulo está fazendo uma caça aos atrasados da segunda dose com telegrama e carro de som. E a outra, né, são 3 notícias que eu vi relacionadas a esse tema. A outra é de que o governo aqui da capital já fala em pedir comprovação de vacinação às pessoas que forem a bares, restaurantes, eventos e etc. E aí, Corinha, eu fiquei pensando aqui com os meus botões, matutando, e pensei que tudo isso revela que existe realmente, isso não é uma novidade, né? Mas existe realmente uma quantidade considerável de pessoas que não estão se vacinando, estão negligenciando a segunda dose dos imunizantes. E a gente está careca de saber que tudo isso favorece, né, o aparecimento de novas variantes. A gente vê entrevistas aí com infectologistas que estão falando isso direto, estão batendo nessa tecla direto. Dificulta que a gente chegue perto do fim dessa história que a gente está torcendo tanto para acabar, para que a gente possa voltar a uma normalidade ou perto dessa normalidade que a gente tinha antes e por aí vai. E aí eu queria saber de você, minha musa inspiradora, o que você acha que está por trás desse movimento de descrença na vacina? Porque é um movimento anti-vacina, mas eu prefiro falar que é um movimento de descrença mesmo, usar essa palavra, porque é descrença total na ciência, né? Uma pessoa que não se vacina, uma pessoa que... Eu acho que pior do que a pessoa que não se vacina é a pessoa que toma a primeira dose e não volta para completar o ciclo da vacina. Eu não sei, Corinha, o que você acha de tudo isso? O que está por trás dessa descrença? Olha, aqui no Brasil, eu não sei, porque nós brasileiros até temos um histórico de vacinação muito bom. Uhum. Os brasileiros acreditam na vacina. A gente ainda não tem aqui no Brasil nenhum movimento anti-vaxxer radical como os americanos têm. A gente até tem, né, Corinha? Mas a gente não tem tão radical quanto os americanos. Mas a gente tem sim, já tem. A gente tem, mas assim, não se compara com os Estados Unidos, onde Uhum. eles simplesmente não conseguem convencer as pessoas. Quer dizer, nos Estados Unidos a relação com a vacina é muito diferente da nossa. Uhum. E lá eles não conseguem passar de 50% de vacinados, eles têm vacina para todo lado, e não conseguem, porque as pessoas são anti-vaxxers mesmo. Aqui eu acho, por exemplo, a pessoa que toma a primeira dose e não toma a segunda, eu acho que isso é ignorância, acho que isso é desinformação, acho que isso é gente que pode ter tido uma reação à vacina e ficou com medo de tomar de novo. Enfim, mas não é uma coisa ideológica do jeito que é o anti-vaxxer Uhum. americano, né? Eu não acho que a pessoa que deixa de tomar a segunda dose seja um anti-vaxxer, porque ela já tomou a primeira dose. Quer dizer, eu tendo a encarar isso um pouco como procrastinação,
e outro como ignorância mesmo de como funciona a vacina. Existe gente que acha que a primeira dose está tomada, pronto, está resolvido o problema. Questões assim você ainda consegue resolver, a ideológica é que é mais difícil, né? Uhum. O drama nessa história toda foi a politização da vacina, cara, e isso a gente tem que agradecer a pessoas como Donald Trump e Jair Bolsonaro. A Porque vacina se transformou realmente numa briga política, né? é uma coisa inacreditável. Caras de uma inconsciência cívica e humana são genocidas mesmo, quer dizer, não tem jeito. Tem que ter tribunal de Haia em cima desses caras, porque você criar esse tipo de reação contra um medicamento, contra. E não é qualquer medicamento, é a saída que a humanidade tem dessa praga nova que apareceu. Então, é inacreditável isso. Mas eu acho, Corinha, que nesse caso da vacina da Covid, porque você bem lembrou, né? A gente tem um histórico de vacinação, a gente não tem um movimento contra a vacinação tão grande quanto nos Estados Unidos. Então, eu acho que nesse caso da vacina contra a Covid-19, o que está por trás, que foi a pergunta que eu te fiz, desse movimento específico, é a politização da vacina. Eu acho que a gente vem num movimento de polarização muito grande desde as eleições passadas. Esse movimento ele vai crescer, principalmente com as eleições no ano que vem, e a gente tem uma briga política pela vacina. Quantas e quantas vezes você não dá play num vídeo que a pessoa começa a falar sobre vacina e, de repente, ela descamba para a política. Né? E a vacina, a gente precisa entender que a vacina é ciência, a vacina é para todo e qualquer ser humano, independente de sua ideologia política, independente de qualquer coisa. A vacina ela entra no braço de qualquer pessoa, é para todo mundo, é para a humanidade, é para um bem maior. Eu sempre falo isso aqui, eu bato muito nessa tecla. Eu vejo a vacina como um dos maiores símbolos da nossa evolução como seres humanos. Eu acho que é uma das maiores provas de que nós estamos evoluindo, é a vacina. Então, seja uma vacina para sarampo, seja uma vacina para catapora, seja uma vacina para Covid-19, seja uma vacina para HPV, seja o que for, para hepatite, é vacina, é evolução. Vacina é aquela equação, vacina igual evolução. Né? Então, para mim, é um pouco difícil que não entre na cabeça de um ser humano que ele deve se vacinar e que isso representa evolução e que isso está acontecendo graças à ciência. Eu tenho dificuldade de olhar e falar, não, tudo bem, ele não quer se vacinar. Né, que até uma discussão super polêmica, né? Você pode obrigar uma pessoa a se vacinar, você não pode obrigar uma pessoa a se vacinar, mas eu acho que a gente não deveria nem ter essa discussão, porque eu acho que as pessoas deveriam querer se vacinar. É claro que tem as pessoas que têm alergia aos componentes da vacina e aí não podem, tem pessoas que têm efeitos de trombose, disso, daquilo, e que devem evitar uma vacina e dar preferência a outra, isso tudo com orientação médica. Ok, eu sei que isso existe, mas negar por negar, aí é que está o ponto para mim. Esse é o problema de se levar uma questão de saúde para a política. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Você tem dois animais como Trump e o Bolsonaro, você vê que até o presidente da Guiné-Bissau, que é considerado o Bolsonaro de lá, esse cara veio aqui, foi recebido com honras de Estado, estava de máscara o tempo todo. Uhum. Uma pessoa vagamente inteligente, uma pessoa vagamente humana, ela sabe que medicina é uma coisa, ciência é uma coisa, e política é outra, que as duas não se misturam, mas né, o que a gente vai fazer? Sim. É isso aí. Corinha, está chegando ao fim o nosso programa. Olha só, falamos e já chegamos ao fim. Chega cada vez mais rápido ao fim esse programa, para nossa tristeza. Mas está na hora das nossas dicas imperdíveis. Eu sei que você tem uma dica maravilhosa, que inclusive foi assunto da sua coluna no segundo caderno do Jornal Globo dessa semana, né? É verdade. É um livro que acaba de sair pela editora Bay, absolutamente espetacular. Ele se chama Brasil de Dentro, da Elaine Aiger. E eu preciso contar um pouco do que levou a esse livro. Nos anos 80, 90, a Ana Mariani, uma fotógrafa excelente, ela fez um trabalho inacreditável, importantíssimo,
fotografando as casas do sertão. Aquelas pequenas casas, quando você vai para uma cidade pequena, em qualquer canto do Brasil, mas sobretudo no sertão, você tem casinhas muito pequenas, muito humildes, mas muito únicas no seu jeito, sabe? Com aquela platibanda que esconde o telhado, com pinturas geométricas, com uma linguagem própria. E eu sempre adorei essas casinhas, não sabia por quê. Depois, quando a Ana Mariani juntou esse trabalho de juntar fotos de casinhas feitas em diversos estados, na Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco, você entende que as casinhas não são um elemento único, individual, elas fazem parte de uma linguagem arquitetônica muito singular, muito brasileira. É que não ganha uma força, né? E eu até tinha esse livro durante uma época que se chamava Pinturas e Platibandas, o livro que Ana Mariani publicou em 87, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Naquela época, esse livro depois sumiu. E aí, essa semana, uma amiga me trouxe um livro da Elaine Aiger, O Brasil de Dentro. E o que a Elaine faz? A Elaine retoma o trabalho da Ana Mariani. Ela percorre o sertão, as mesmas cidades que Ana Mariani percorreu, fotografando as fachadas das casas da mesma forma, uma foto muito severa. Aquela fachada sob o sol, nenhum ser humano, nada, janelas fechadas, portas fechadas, é uma composição imutável. É isso, de repente tem uma planta, às vezes tem uma bicicleta, mas não há um ser humano em todo o livro. E as casas fotografadas sempre assim, fachada ao sol. Nossa, deve ser lindo, Cora. E eu tive, assim, sabe, fiquei tão emocionada com esse livro, porque ele me trouxe várias coisas à cabeça. Ele me trouxe o livro da Ana Mariana, ele me trouxe esse Brasil, que é uma coisa fabulosa. Que a gente tem um caso de amor que a gente esquece, porque a situação anda tão horrorosa, que a gente acaba esquecendo por que a gente ama o Brasil, né? E o quanto o Brasil mora na gente, o quanto o Brasil faz parte da gente. E o livro é um esplendor. E as casas são uma coisa inacreditável. O trabalho da Elaine é fenomenal, porque ela pegou um conjunto de casas absolutamente sensacional. E essas casas mudaram muito com os anos, né? Porque você tinha portas e janelas de madeira, você tinha pinturas com a cor muito básica, porque você usava cal e se usava uma coisa chamada pó-xadrez. Você lembra do pó-xadrez? Não me O lembro. O que era isso? xadrez era um pigmento que as pessoas usavam ou na pintura, ou para fazer o chão. Às vezes misturavam pó-xadrez vermelho com cimento para fazer aquele chão de cimento vermelho. No interior, o pó-xadrez é tudo, minha filha. O pó-xadrez era rei. Mas, com o tempo, acabaram aparecendo essas pinturas com pigmentos mais fortes, todas as cores do arco-íris, e o pessoal começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, hoje, essas casinhas são festival de azulejos, de pedras, de acabamentos. Mudou e não mudou, sabe? Aquelas portas de madeira, janelas de madeira, elas praticamente desapareceram. Hoje você tem alumínio, você tem ferro, você pensa, poxa, a madeira era mais bonito, mas sim, o mundo muda, as casas mudam, a gente cresce. O fato é que os caras conseguem fazer coisas extraordinariamente bonitas com os materiais contemporâneos. E é uma coisa fantástica você ter dois livros que trazem essa realidade para você e que capturam dois tempos tão distintos. Eu super recomendo esse livro. O livro, como eu já disse, é O Brasil de Dentro, e é uma edição da BEI. Muito bem, adorei essa dica. Vou botar aqui na minha listinha. Eu tenho uma listinha comum e uma listinha Cora. Vou escrevendo. E olha, eu tenho uma dica também. É uma dica. Tudo que eu faço no momento, por conta da minha coluna de cinema aqui na Rádio Mix de São Paulo, é assistir a filmes. Eu fico assistindo filme. Na verdade,
à noite, né? Que me sobra um tempo mais tranquilo para eu assistir aos filmes sobre os quais eu quero falar. E eu tive uma grata surpresa ao assistir um filme chamado Dias Melhores, que foi um filme que foi indicado ao Oscar de filme internacional esse ano. Ele não ganhou, quem ganhou foi o Druk, que inclusive eu já dei a dica aqui no programa também. É uma produção chinesa, que foi indicada ao Oscar de filme internacional, como eu falei, e tem como tema central o bullying nas escolas. E toca lá no fundo da alma, sabe, Corinha? E eu acho que é muito bom o filme, tem uma dupla de protagonistas muito boa, eles estão excelentes, ele é bem dirigido, ele é bem montado, ele é bem filmado, é um filmaço. E eu acho que pelo tema, né, pelo assunto que ele aborda, que é o bullying, a violência nas escolas, que acontece muito no mundo todo e cada vez mais, eu acho que ele devia ser visto não só por famílias e educadores, mas eu acho que ele devia ser visto pela sociedade como um todo, né? Que deseja ver os jovens livres da violência nas escolas, porque realmente é uma coisa que a gente tem que combater. Então, esse filme deveria ser assistido por muita gente, quanto mais gente, melhor. Então, tá aí, minha dica é Dias Melhores, ele está em cartaz atualmente só no streaming do Telecine. Eu não sei se ele vai ser comprado por alguma outra plataforma, mas nesse momento ele está em cartaz no streaming do Telecine e vale muito a pena. E olha, não é porque eu trabalho no Telecine há muitos anos, não, mas o streaming do Telecine está com muito filme bom. Então acho que vale super a pena ter também, né, junto com as outras plataformas. Ótima dica, muito bom. Muito bem, Corinha, chegamos ao fim do nosso programa. Se nosso ouvinte quiser falar com a gente, pode ficar muito à vontade, vai lá no @aquelas2podcast, no Instagram, que é o nosso canal direto de comunicação. E é isso, na semana que vem a gente está de volta, né? Adorei, mais um papo maravilhoso. Minhas tardes de quarta-feira, que é quando a gente grava esse podcast, são muito deliciosas. Eu amo. Minhas também. Beijo, Corinha, até semana que vem. Beijo, querida. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.